que as próximas cartinhas, as cartinhas que começam amanhã, vão explicar porque é que eu hoje vou ficar pouco tempo. Nada de problemático, mas algo que eu só devo falar depois de publicar as cartas. E, portanto, hoje me remeterei para, enquanto puder, mais uns 5 minutinhos no máximo, para aquilo que vós quiseres que eu fale, sem ocupar mais do que esses 5 minutinhos. Amanhã estaremos com aqueles que estão a fazer os projetos e é isso. Olá, viva, Rogério, como vai? Tudo gente jovem, né? Aqui o Rogério mostrando que a idade o tempo não existe, portanto. Eu não sei se vos disse. Bom dia. Eu não sei se já vos disse, que eu falo muito, né? A pessoa mais jovem que eu conheci na década de 60, ele tinha, na altura, 95 anos. Eu encontrava-o sempre, quem conhece a cidade do Porto, junto à livraria Lela, que agora é difícil de visitar e é paga, na altura não, rodeado de estudantes universitários, a tirar dele tudo aquilo que ele sabia. Ele tinha sido combatente anarquista da Guerra Civil Espanhola, e quando o Franco matou aquela gente toda, ele veio para Portugal, esteve durante cerca de 10 anos escondido, 10 anos, isto no período que vai de 37 até 47, 48, depois da Segunda Guerra, teve toda a Segunda Guerra metido num galpão, no fundo em casa de um amigo meu e de outros. E depois, quando saiu, foi convidado pelas universidades todas e não aceitou ficar em universidade alguma. E então era um poço de saber, sabia 14 línguas, por exemplo. 95 anos, era o mais jovem de todos. No Brasil, conheci outro, com 96 anos, que era o mais jovem de todos do Brasil. Porquê? Porque aos 96 anos ele resolveu fazer doutoramento. Aos 96. Isto há 5 anos atrás. E o objeto de estudo dele era o modo como a criança aprende no útero materno. Eu rio porque realmente não há mais jovem do que isso. Não há. Eu conheço muita gente que tem menos de 20 anos, está velho. Conheço algumas pessoas que têm mais de 70, estão jovens. É bom pensar isto. E há aqueles que chegaram agora, César, Nádia, Rodrigo, Camila, etc. Um bom dia, uma boa tarde, conforme o lugar. E eu vou só perguntar se precisam deste velhinho para alguma coisa. Porque se precisarem eu falarei um pouco, mas vou deixar-vos em paz hoje, porque eu falo muito, é muito chato, muito chato. Eu falei realmente daqueles que eu vi aqui, o Filipe também, Camila, né, já falei, e portanto estou à vossa disposição. Se não houver nada, eu vou embora. Então não há sempre qualquer coisa. Ora dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro uma notícia, não sei se já chegou ao Brasil, que o teu amigo Pedro Cunha foi exonerado. Já não é secretário de Estado. Vai outro igual para lá. É outra, neste caso é outra. Pronto, esta é a notícia. A notícia do dia. Não sabemos ainda porquê, mas corre o boato que terá sido por divergências com o ministro, em termos de implementação de várias coisas a que ele estava encarregue. Tu sabes que os lacraus, quando se sentem em risco e não, eles se matam a si mesmos, portanto é kamikaze. Possivelmente foi isso que aconteceu. Discordâncias mas ele vai ficar bem, vai ficar lá num departamento qualquer, ele já estava, não é? Na direção-geral, portanto vai voltar. Não sei se ele terá, não sei se ele não terá saído mesmo, ele foi exonerado, portanto eu não sei se ele não terá saído mesmo das estruturas do Ministério da Educação, vamos ver. Então se ele foi exonerado, ele ganha um pouco da minha admiração. Então olha, acho hoje, que vou... Diz. Hoje tenho uma historinha para contar. Posso ser eu a contar a historinha de hoje? Então é vamos lá. É uma história verdadeira que se passou nos últimos 15 dias e que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui.
Depois, os nossos tutores, aqui do Manuel da Maia, reportavam-nos nas nossas reuniões que estavam descontentes porque os alunos exigiam mais. Não oralmente, obviamente, exigiam mais pelo trabalho que faziam. Lembro que nós aqui estávamos num sistema de plano individual em que os alunos planificavam a sua aprendizagem, mas estavam a fazê-lo disciplinarmente. Ou seja, todos os alunos, pelo passado que tinham, diziam que agora matemática, depois intervalo, depois ciências, depois mais um intervalo, depois inglês, ok? E nós estávamos a funcionar por checklists. E achámos que era preciso dar um passo. E então, há 15 dias, os grupos começaram a trabalhar a metodologia de trabalho de projeto, ainda um pouco orientado. Mas é incrível o que surgiu nestes 15 dias. E eu vou aqui explicar rapidamente o que surgiu. Primeiro projeto. Criei um novo espaço de brincadeira na escola onde eles estavam. Porquê? O Zé conhece. Temos um sítio de recreio muito longo, muito amplo, alcatroado, com 2 balizas no meio, onde os rapazes jogam futebol. Pronto. Todo mundo se espalha à volta do campo, leva com bolas, as meninas não conseguem brincar ao elástico, não há sítios verdes. Ok, então vamos todos em grupos fazer um projeto para modificar este espaço. E daí eles começaram a fazer um projeto. E eu via os alunos descer e subir as escadas, todos contentes, a rir e a conversar, e deixei passar. Então, o que é que em 15 dias eles aprenderam com este projeto? Magnífico. Primeiro, aprenderam a fazer áreas. Ainda por cima, aquela área é complicada, porque não é um retângulo, não é um quadrado. Não sabiam fazer áreas, não sabiam medir. Aprenderam a medir com os passos. Cada um tem uma medida de seu passo, não é? Então foram fazer isso e andavam a passear no recreio, a medir todas as áreas que precisavam. Depois foram à procura de quais eram as plantas que melhor se adaptavam ali para fazer os espaços verdes. Houve um grupo que pôs uma maquete, uma planta numa zona com sombra. E houve outro grupo que disse, mas as plantas precisam de sol. Pois, então porquê é que precisam de sol? Aí está a primeira pergunta. E como vamos regar as plantas? E que tipo de materiais vamos pesquisar para pôr nas zonas de brincadeira? Em 15 dias eles levantaram perguntas que têm a ver com 6 disciplinas diferentes. Agora vem o mais interessante. As educadoras, as tutoras, começaram a perguntar como vou eu verificar tanta aprendizagem? Não é? Porque verificar aprendizagem em checklist é fácil. Verificar aprendizagem em projetos que os alunos partilham. Houve um grupo que apresentou o projeto e só um é que falou das plantas. Os outros falaram de outras coisas do projeto. E a tutora perguntou, como é que eu vou verificar se os colegas sabem de plantas? Pois é. A pergunta que eu deixo agora aqui é que vale a pena verificar conteúdos ou vale a pena verificar competências? Pronto. E acabei a historinha de hoje, que me deixou muito contente nos últimos 15 dias, porque nós estamos a caminhar para algo muito interessante aqui. Gratidão, amigo Luís. Gratidão. É bom escutar isso. É bom. E vais ficar famoso ontem. Tu és o primeiro diretor de agrupamento que eu saiba que adotou, para já, a metodologia de trabalho de projeto. E é isso que está na lei de base do sistema educativo. Ok. Então Com muito medo. As tutoras foram com muito medo. Mas tivemos que dar este passo. Eu diria que não é medo, que seja prudência. E tu és prudente. Eu disse, avancem, sem medos. Vamos ver o que é possível retirar destes trabalhos todos. E como vês, está a ser possível retirar muita coisa. É então, claro, José, é claro que elas estão sempre preocupadas com a perspectiva classificativa. Sempre. Sempre preocupadas com isso. Ok? Mas vamos tentar desmistificar isso ao longo dos tempos. Eu sei. Não vou estar muito mais tempo convosco, mas posso dizer que
por volta de 1978, por aí. Eu estava lá na ponte a ouvir uma conversa. E a conversa era esta. Ó colega, você já deu o D? E a outra, o D? Sim, a letra D. E a outra diz, não, os meus alunos estão com o Zé Pacheco e eles já estão a ler, não sabem o que é um D, mas sabem ler a palavra dado, a palavra doada. Ela ficou a olhar. É natural que as pessoas se preocupem, não é? Em dar o D e em dar o D. Coitados. Então, Luís e bastantes amigos e amigas estão aqui, 14 pessoas. Esta pessoa vai deixar-vos em paz com este belo exemplo de mudança que vai preceder a inovação. Obrigado, Luís, obrigado a presença de todo mundo. Só para dizer e perguntar, isto é currículo ou não é currículo? É que para alguns não é currículo, para alguns não é currículo. Eu perguntei muitas vezes, falaste de competência. Eu lembro que o Paulo Abrantes, o grande Paulo Abrantes, vocês deixam-me falar e eu não paro, eu não vou parar. O Paulo Abrantes, na década de 90, quando veio Domingos Fernandes, isto é português, os brasileiros talvez não saibam, e muitos portugueses também não sabem. Eu sou do tempo dos dinossauros da educação, portanto, eu conheço toda a história dos últimos 50 anos. Em 1991, 92, o Domingos Fernandes veio de Vermont com uma novidade, que era os portfólios. Okay? Eu andava com ele a aprender o que era um portfólio. Depois, quando Paulo Abrantes resolveu fazer o currículo por competências, eu fui convidado para conversar e eu fui ao Ministério. Eu estava na altura no Conselho Nacional de Educação, portanto fui convidado como conselheiro. A reunião começou, o Paulo, o saudoso Paulo, apresentou a proposta e tal, e teve os ministros, secretários de Estado, tudo a conversar sobre competências. Competências, doutores, PhDs e tal. Ao fim de algum tempo, meia hora talvez, alguém disse, professor Pacheco, você não diz nada, porque eu sou muito palavroso, eu falo muito, não diz nada. Eu disse, então pronto, eu vou dizer. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu ouvi durante meia hora falar de competência. O que é uma competência? Ficou tudo calado, tudo calado. E aí eu disse, então andamos a falar de quê? E um deles, que era um professor universitário, que eu não vou dizer o nome, que é um idiota, disse, mas diga lá então, você sabe? Eu olhei para ele e disse, para mim é muito simples. São 3 palavras. É o saber em ação. E eles todos, é isso, professor, é isso. Bom, então, currículo não é algo para ser consumido. Não é algo que se aprenda através de um papagaio numa sala de aula. Porque não se transmite. Porque não há autenticidade. Não há comunicação nem criação de vínculo. Não há relação humana. Currículo é construído a partir de necessidades, desejos, sonhos, problemas, com uma negociação do roteiro de estudo com crianças, jovens, adultos. Currículo é partir da recolha de informação para a produção de conhecimento. E competência é passar do conhecimento para a ação, partilhando num ato de avaliação. É tão simples como isto. Parabéns, Luís. Parabéns vós todos. Agora vamos ver o que é que isto dá. Assim, amém. Assim seja. Beijinhos. Beijinhos é que não. Abraços. Então, temos aqui um hétero com problemas. Tchau. O amigo Zé estava animado hoje, né? Bom, muito boas colocações, Luiz, muito boas reflexões, que trazem justamente essas construções que estávamos fazendo, né, com relação a como sabemos que aprendemos, né. Então, estávamos falando dessa construção de currículo, podemos falar um pouquinho também sobre gestão de competência, e o que nós podemos fazer, o Luiz já, inclusive, trouxe uma construção da prática, né. Então, Luiz, qual sugestão que você dá, e o que vocês, todos nós, pensamos sobre essa construção de apresentar essas competências em currículo, né, para ajudar os tutores não se confundirem o que é uma construção de fato de currículo e o que é uma construção de fato de conteúdo, porque eu vejo que a grande dificuldade é o desfoque e a distorção que há pelo conteúdo, né? Então, o conteúdo, ele faz a competência, ele traz a competência. Certo? Então, até vou dizer mais que não disse. Houve grupos que estavam a trabalhar assim, houve grupos que descobriram respostas cuja matéria é do ano seguinte.
está no programa para o ano seguinte, ok? Eles foram descobrir coisas sobre a fotossíntese, por exemplo, que não está previsto dar para a idade deles, ok? Ora, como é que nós... Isto baralhou os tutores. Ai, meu Deus, não é? Ai, meu Deus, a aprendizagem a fazer-se tão depressa que eu não controlo. Ai, ai, que vou deixar fugir tudo, não é? É isto. Então, criou em nós, grupo de discussão, não é nós, escola toda, nós, os 8 que discutimos isto, criou em nós esta pergunta: vale a pena valorizar e verificar e procurar evidências dos conteúdos, ou os conteúdos são uma ferramenta para chegar à competência, certo? E nós agora queremos criar critérios. Porquê? Porque a avaliação não pode ser normativa, tem que ser criterial. E então, esta é a dificuldade em que estamos neste momento. Eu sinto que em 15 dias nós progredimos 100 anos aqui na escola. E isso é mesmo muito importante. E eu estou muito contente por causa disso. Que maravilha, Luiz. Realmente, isso é fantástico, porque muda a ideia do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem e comunicação. A partir do momento que você começa a perceber que não são pelos conteúdos que se desenvolvem, porque, tecnicamente, o paradigma da instrução, ele trabalha com aula, prova, nota e planejamento de aula. Nós temos já os dispositivos próprios do paradigma da instrução. E o paradigma da aprendizagem trabalha com a construção do currículo, mas ligado a um currículo sistêmico, a um currículo dinâmico, a um currículo que ele se desenvolve pela busca pelo saber, que tem essa construção ligada ao construtivismo, né, que foi muito tentado ser desenvolvido, mas foi mal desenvolvido, porque não é deixar fazer o que quiser da forma como quiser, é construir a partir desses roteiros, né. Então, nós podemos trazer aqui uma reflexão sobre essa questão de como se desenvolvem essas competências. Como que as crianças, de fato, e até nós, como é que nós desenvolvemos as competências que nós temos? Porque como sabemos que aprendemos, está ligado às competências que nós temos. E as habilidades? Então, essa é uma reflexão importante para trazermos aqui também, né? O que são, se essas competências, elas estão correlacionadas à construção da ação, pela intenção, no desenvolvimento que a criança tem do seu potencial, a habilidade é a partir dessa competência, ou a habilidade é uma construção de conteúdo para que você identifique o quanto que essa criança aprendeu. Uma das questões que muitas vezes os tutores ficam com dúvida é: como eu posso dizer o quanto a criança aprendeu? Porque nós podemos dizer o quanto outra pessoa aprendeu? Isso, normalmente, é uma das grandes dificuldades de como sabemos que aprendemos, né? Nós sabemos que nós não temos como colocar uma nota ou um número, ou dizer se a criança ou o jovem conseguiu aprender mais ou menos. A nota, ela dá uma segurança que é insegura, porque depois não garante a aprendizagem, mas garante a memória. Então, pela memória, você pode lembrar uma resposta. O problema é depois você conseguir utilizar isso na prática da sua vida, ou seja, você adquiriu competência desse conteúdo que foi desenvolvido. Isso normalmente é o que não ocorre. Nós começamos a perceber quando se adquire competência, quando a criança consegue evidenciar a sua aprendizagem. Como o Luiz colocou, as crianças e até os tutores conseguem perceber o quê? Que eles estão aprendendo e o que eles estão aprendendo, a partir da demonstração do saber. Mas como nós podemos fazer uma construção? Além, tem o portfólio. O portfólio normalmente é utilizado para demonstrar qual foi a construção global dessa aprendizagem, e os roteiros, normalmente, eles demonstram a construção específica dessa aprendizagem, a partir das perguntas e respostas, que são feitas dentro dessa construção, e também que depois se ramificam em projeto, pesquisa, oficina, círculo, e o desenvolvimento da própria comunidade de aprendizagem. Mas como nós podemos trazer, até pela pergunta que o Luiz trouxe, com relação a como desenvolvemos uma forma de evidenciar, sem ser pelo conteúdo? Uma sugestão são os critérios de avaliação, porque os critérios de avaliação você consegue demonstrar como foi feita a lógica da avaliação dessas crianças, que normalmente, ou dos jovens, que normalmente não é vista, porque normalmente o que o sistema solicita? Ele solicita a nota para você garantir que se teve aquela aprendizagem. Quando nós apresentamos a competência
que se construiu por aquela aprendizagem, nós estamos falando de uma aprendizagem não só quantitativa, mas qualitativa. E nisso, como nós podemos desenvolver essa aprendizagem qualitativa em uma forma de representá-la? Eu tenho algumas sugestões, mas eu gostaria de trazer um pouquinho essa questão, se vocês teriam ideias ou questões, ou que percebem na construção das práticas, para nós aprofundar um pouquinho. Eu gostaria de ouvir essas sugestões. Rogério, quer compartilhar com a gente um pouquinho também sua reflexão de muitos anos de experiência? Não, eu não tenho. A minha experiência foi no ensino secundário, mas eu não fugi muito do padrão, não. A única coisa em que eu evoluí, digamos, foi me estabelecer uma comunicação com os alunos, a relação, entendeu? Então, como tratar os alunos? Essa foi, digamos, a minha grande descoberta para sobreviver, inclusive, e gostar de ser professor. Eu não fui um professor fora da sala de aula, fiz muitas coisas fora da sala de aula, como teatro, etc., entendeu? Mas eu não fui propriamente um inovador, a não ser nessa questão da relação, do não autoritarismo, de tratar o educando como sujeito, como um parceiro. Bom, eu acho que isso, em si, é um avanço enorme e é o ponto de partida para qualquer outra construção que venha depois. E isso já provoca nas faculdades, no colégio, na escola, uma reação muito grande de colegas. Isso me aconteceu, inclusive, na própria faculdade de educação, num curso de especialização para diretores de escola. Eu ministrava a primeira disciplina, que tinha por título Administração da Educação para a Mudança. Então, eu descobri uma série de autores importantes, como eu tenho trazido aqui para vocês. E passava isso. E estabeleci com eles uma relação. Os colegas de departamento ficaram muito incomodados e não queriam mais que eu desse a primeira disciplina, porque eu estragava os alunos, diretores de escola, faculdade de educação, um grupo que se dizia esquerda e progressista. Você vê? O sistema é uma coisa tão profundamente entranhada, tão conservadora, entendeu? Que ele está presente onde a gente menos espera. E isso é o que me preocupa, entendeu? Quais são as diferentes estratégias que a gente pode usar para ajudar os colegas professores que querem fazer alguma coisa diferente, tá certo? Bom, eu acho hoje fantástico essa ideia, por exemplo, da Escola da Ponte, mas eu nunca trabalhei na escola elementar, né? Eu não, na educação infantil, então eu não trabalhei na rede, mas não na sala de aula, entendeu? Então, essa é a construção, tá certo? Agradecida, Rogério. Bom, eu vou trazer um pouquinho, então, da minha construção de vivência. Se vocês quiserem trazer e compartilhar também, seria muito bom, para termos várias ricas trocas, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, que minha internet está um pouquinho ruim. Se, por favor, parar, é só informar. Agradecida, Luiz. Então, dentro dessa construção, nós normalmente trabalhamos a construção das competências pelos valores. Então, os valores, eles desenvolvem a construção de competência, a partir do momento que as crianças, elas se conectam, como o Rogério colocou, pelas relações humanas, e os jovens também, e até os tutores. Então, todos constroem a fundamentação do currículo voltado aos valores que se tem daquele núcleo.
Então, se o núcleo tem valores como ética, amor, respeito, a construção da aprendizagem também vai estar correlacionada a esses valores, porque a forma de aprender, ela está correlacionada a esses valores que regem a construção desse núcleo, que é uma construção de comunidade de aprendizagem. Então, competências como, por exemplo, respeito, né, que está ligado ao valor respeito, ela acontece a partir do momento que você compreende e você se respeita para aprender. Porque muitas vezes, o que nós fazemos para poder passar numa prova? Nós pegamos e estudamos um conteúdo rapidamente, só para conseguir aquela nota, ou só para conseguir falar sobre aquilo e apresentar. E na transição de comunidade de aprendizagem, do instrucionismo para a comunidade de aprendizagem, o que os aprendizes, quando eles ainda não estão com a sua autonomia com responsabilidade, fazem? Eles pegam e leem o material rapidinho para poderem apresentar alguma coisa e dizer que estudaram, ou que pesquisaram, ou que investigaram. Só que, quando eles vão fazer a evidência, e se faz as perguntas, porque eles não esperam que se façam perguntas, né? O que você compreendeu? O que você entendeu? Né? Como é que funciona isso? Aí, não, isso eu não pesquisei, isso eu não investiguei, isso eu não sei. Então o que você fez? Aí até que a própria criança ou jovem fala, não, eu só li na última hora mesmo, porque eu tinha que trazer alguma coisa e eu não pesquisei e não investiguei. Então, normalmente, nessa transição, acontece também fases de desenvolvimento, até se ter essa autonomia com responsabilidade, porque as próprias crianças e jovens, eles não estão motivados a aprender. A partir do momento que eles têm um Google, que eles têm uma inteligência artificial para poder responder tudo para eles não precisam mais se esforçar para a construção de aprendizagem. Então, demora um tempo para que a criança, o jovem, possa retornar a essa relação com a aprendizagem. E o tutor também tem essa tendência. Então, os tutores também, ao invés de perguntarem para a criança ou questionarem a questão, eles preferem, não, olha, dá uma olhadinha lá na internet para ver a resposta ou ver uma questão que pode te ajudar, lembra de ver a fonte, ao invés de fazer uma construção da prática, o fazer com. Então, nós conseguimos perceber vários níveis de desenvolvimento que se tem no processo de entendimento da comunidade de aprendizagem. Nessa correlação com a competência, eu vejo que uma situação que dá muito certo, e eu vi em muitos projetos ocorrer, foi trabalhar a partir desses valores. Então, se os valores estão correlacionados à competência, para ser também um critério de avaliação, nós conseguimos qualificar a avaliação. Porque a grande dificuldade, principalmente em chamada educação alternativas, ou chamada em educações de comunidade de aprendizagem, que pelo menos no Brasil tem essa ligação com a educação alternativa, é o quê? É evidenciar que a qualificação, ela é importante, mais importante, inclusive, do que a quantificação. Porque, normalmente, nós temos os índices e os rankings que estão ligados a quantificar, mas não a qualificar. E quando nós falamos de qualificação, normalmente nós estamos falando de quantidade. O quanto que aquela pessoa sabe daquilo. E não é o quanto que aquela pessoa sabe daquilo. É o quanto a pessoa tem ramificações sobre aquilo que ela está aprendendo. E para demonstrar essas ramificações, assim como uma árvore, né, que tem suas raízes, tem a copa, o Bruno gosta de falar também sobre essa questão, o que ocorre? Nós conseguimos demonstrar como o ser humano ele tem uma construção integral de aprendizagem. Ele trabalha em muitas dimensões. E isso, nas ciências da educação, na pedagogia, isso existe, pelo menos no Brasil, eu sei que existe dentro da construção da lei, e também, se eu não me engano, em Portugal já me falaram que tem também. Só que não é feito na prática. Não tem um desenvolvimento dessa prática de apresentar as dimensões integradas da qualificação da educação. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos sempre a avaliação como uma construção qualificada pelos seus valores, com as suas aprendizagens em integração. Por exemplo, uma criança saber ler ou escrever está correlacionado ao quê? Da sua qualificação de valor. Ela está tendo autonomia da sua aprendizagem? Ela está tendo autonomia da sua aprendizagem. Então, ela consegue desenvolver autonomia com responsabilidade a partir do momento que ela consegue demonstrar que ela escreve e lê.
e escreve e lê sabendo o que ela está escrevendo e lendo, porque tem crianças que copiam a escrita, mas elas não sabem ainda o que elas estão escrevendo. Tem crianças que leem, mas elas não entendem o que elas estão lendo. Inclusive, tem uma dificuldade que nós acabamos não percebendo, e depois, hoje em dia, é uma crise mundial, é a questão da alfabetização, a interpretação, porque pessoas que já são jovens ou adultos têm dificuldade de interpretar textos. Mas por quê? Porque elas precisavam quantificar as notas, ou seja, mostrar que elas conseguiam copiar bastante aquilo para que elas fossem aprovadas, mas não qualificar o que elas estavam aprendendo. Então, uma sugestão que nós fazemos e tentamos demonstrar, e fazemos tabelas, quadros, algum dia eu vou mostrar para vocês também aqui, apresentar, nós trabalhamos para que qualifique a educação, para demonstrar a qualificação e exemplificar. Então, a partir desse valor da autonomia, se desenvolveu a escrita e a leitura, que se qualifica por quais princípios? O princípio de prestar atenção, o princípio de construir com o outro, não ser uma construção solitária, ser uma construção solidária. Como assim? A alfabetização é uma construção solidária? Sim, ela é, porque nós não nos alfabetizamos sozinhos. Nós aprendemos uns com os outros para nos alfabetizar. Nós aprendemos com todo o meio para nos alfabetizar. Então, isso qualifica não só o valor, mas qualifica a competência que aquela aprendizagem desenvolve. Porque nós estamos falando de aprendizagem humana, de relações humanas. O que é educação? É uma formação humana. Então, eu queria trazer um pouquinho, sobre essa construção de como nós fazemos, nesse sentido de sempre trazer a qualificação para conseguir demonstrar que é possível fazer por qualificação e não por quantificação. E que isso, em qualificar, prepara a criança para a vida como um todo. E o jovem e o adulto constrói a formação de ser humano. E não uma formação só trabalhista social. Porque até social hoje em dia está difícil. Trabalhista eu acho que é o mais simples, que é uma questão mais técnica. Mas até a questão social estão tendo dificuldade das crianças se relacionarem em classe, inclusive com os professores. Em vários lugares do mundo está tendo essa crise. Eu vi há pouco tempo num jornal finlandês, que inclusive a educação da Finlândia, que foi considerada por muitos anos a melhor do mundo, ela está em queda. Ela começou a ter um processo de queda. Eles até levantaram alguns fatores que se daria com relação a isso. Se eu não me engano, são 4 fatores. Um fator era a correlação de trabalhar por projetos, que quando trabalha por projetos e você tem uma construção multidisciplinar, interdisciplinar, quando você tem o PISA para avaliar, ele não avalia dessa forma, ele avalia de uma forma tradicional, então acaba avaliando menos do que deveria, porque ele não tem essa avaliação qualitativa. Não tem, é uma palavra forte, ele tem, mas correlacionada a uma construção de disciplinas e conteúdos separados, que tem pouco viés de integração. Então, e a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, elas constroem uma formação integral de ser humano, mais próxima à realidade das dimensões que nós formamos e somos. Mas a outra questão, se eu não me engano, foi a questão de ter reduzido os valores que eram dados para a educação e não tem mais apoio de mais professores em sala. Tem menos professores em sala. Antes tinham mais, hoje tem menos. A outra questão é a desigualdade social. Começou a ter mais pessoas na Finlândia, e imigrantes, entre outras questões, e começou a ter um nível de desigualdade social, que também diz que gerou essa questão de dificuldade com relação a esse ponto. Então, assim, eu não me lembro agora o 4, mas vale a pena ver, isso tá, eu não lembro, foi um jornal finlandês mesmo, como o Jornal Nacional do Brasil, no jornal finlandês, eu vi que eles estavam trazendo essas reflexões para exemplificar por que estava havendo uma construção de queda. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque vários lugares do mundo estão percebendo, em alguns pontos, que a quantificação, ela não é o suficiente para ser humano. Só que a prática disso, nós ainda precisamos construir ou fazer propostas para demonstrar que é possível fazer. Então, queria trazer uma reflexão com uma sugestão de ser visto, Mas eu queria perguntar, alguém mais gostaria de se colocar, trazer uma reflexão, trazer a construção como tem sido? Nós estamos falando ainda como sabemos que aprendemos, então fazemos uma correlação com essas questões, com as competências, os currículos,
formação de professores, critérios de avaliação, portfólio, todas essas questões estão sendo avaliadas aqui, trazendo algumas reflexões sobre a nossa prática e o que nós podemos fazer nessa construção para apresentar. Vivi, eu tenho um comentário. Eu percebo o que você diz, eu percebo. Mas eu sinto que se eu tiver o mesmo discurso para com as minhas tutoras, pulam da janela. Entende? Elas não estão nesse nível de entendimento. Não estão. Elas precisam de algo mais palpável, né? Algo mais verificável, para depois poderem extrapolar para esse nível. Porque passar de um paradigma de instrução para um paradigma de comunicação já é um grande salto para alguém que nunca fez, não é? E, portanto, é muito difícil. Se eu passar esse discurso para elas, elas não vão entender. Eu entendi, elas não. Entende? Portanto, eu tenho que encontrar aqui uma forma mais terrena, vamos dizer assim, de passar esse discurso. É só um comentário, está bem? Mas obrigado na mesma. Luiz, eu tenho uma sugestão. Uma sugestão que eu comecei para poder chegar, né, nesse campo do paradigma, mas da comunicação, foi fazer uma correlação entre por que nós aprendemos, por exemplo, português. E quais são os valores que estão contidos nesse aprendizado do português. Por que nós aprendemos a ler e escrever? No caso, a língua materna, né, o português, estou falando de Portugal, né? Por que nós aprendemos? Quais são os valores que nós adquirimos fazendo o desenvolvimento da aprendizagem do português? Da matemática. Quais são os valores que nós adquirimos? Quais valores nós construímos como ser humano? E qual a importância disso? Ou seja, trazer algumas reflexões para começar a fazer uma transição. E eles, no começo, vão achar, assim, um pouco diferenciado, mas só uma sugestão. Eu entendi, mas vou aqui fazer um pouco o papel do advogado do diabo, está bem? E vou perguntar assim: o aprendizado da língua portuguesa, por exemplo, pode servir para reconhecer esses valores, como também para o contrário, certo? Se eu aprendo português, sobretudo para poder comunicar com os outros e para poder entender o mundo que me rodeia, eu posso ligar essa aprendizagem a valores que eu defini, como posso também identificar essa competência que eu tenho de saber português para fazer coisas ruins, certo? Sim, mas você vai construir a sua aprendizagem pelos valores ruins? Não. Eu estou a dizer assim, eu preciso verificar se determinado aluno tem a competência adquirida ou não tem, certo? No português eu posso fazer pelo lado bom e pelo lado mau, ok? O que eu estou a tentar dizer é que fazer a ligação de uma competência a valores, neste momento não é fácil aqui neste contexto onde eu estou. Está bem? Não é fácil, mais tarde talvez seja, neste momento não é. Portanto, eu tenho que ter critérios mais objetivos, no sentido de dizer assim, o aluno sabe ler quando faz isto. Ok? Fiz-me entender? Sim, eu compreendi, sim. É porque ainda não se está trabalhando muito assim a axiologia, não se tem essa noção. Não. Então tem que não se tem essa noção, não. Isso é algo para o futuro. Mas é uma... O que seria a aprendizagem da língua e da escrita, né? O que seria isso? Ao invés de ser só uma avaliação se está escrevendo ou lendo, o que seria a aprendizagem da leitura e da escrita? Para que se aprende ler e escrever? Para que se aprende matemática? Por que se aprende ciências? Por que se aprende história? Porque normalmente, se você pergunta por que se aprende, as pessoas falam porque tem que aprender. Não tem, né? É preciso usar. Não é? Porque é preciso usar. E usar em quê? E quando? Como? Não é? Aí é que vêm os valores.
Exatamente. Porque aí você vai trazendo justamente as pessoas a saírem dessa comodismo, estagnação de pensar, para começar a refletir a necessidade de usar em que e como. E o que é a história, como ela funciona, né? Então, isso ajuda não só os tutores, mas também as crianças, porque eu pergunto muito para as tutoras, o que você está querendo fazer com a criança? Aí eu quero que ela aprenda. Tá, mas você quer que ela aprenda ou você quer possibilitar estar junto com ela para que ela construa a sua aprendizagem? Não você querer que ela aprenda, porque quando a gente quer que alguém aprenda, nós temos uma ideia pré-formatada do que é a aprendizagem para aquela pessoa. Então, essa pequena mudança, ela tem uma grande diferença, porque na hora de você fazer essa prática, você não vai dizer, você aprende assim, porque eu vejo que eu quero que ela aprenda, então você vai aprender assim. Você vai dar a oportunidade de construir a aprendizagem a partir do questionamento que você faz para que ela aprenda. Então, perguntar por que ela está aprendendo português, ou por que ela está aprendendo matemática, e o que ela vai fazer com isso, são reflexões importantes para até ela poder evidenciar a sua aprendizagem. Pô, eu sempre pergunto para as crianças, você aprendeu matemática? Eu aprendi. O que você aprendeu em matemática? Soma, divisão, cálculo, que cálculo? Para que você vai utilizar isso? Eu vou utilizar isso porque eu quero construir uma casinha de cachorro, porque eu quero saber quantos pulos eu dou, porque, ou seja, elas vão achando as competências que estão correlacionadas ao que elas querem construir pelos valores que elas têm de busca da aprendizagem. Então, é uma forma também que dá para abrir um pouquinho, perguntando para os professores também, o que vocês querem construir com isso? O que vocês querem aprender com esse desenvolvimento de aprendizagem com as crianças? O que eu quero aprender, mas eu já não aprendi? Ué, mas você não continua aprendendo? Você está vivo, né? Se nós estamos vivos, nós continuamos aprendendo. Que também é uma outra questão muito importante para trazer, porque se tem uma noção que a aprendizagem ela está correlacionada aos anos que estamos na escola, aos anos que estamos na universidade, e depois no trabalho não aprendemos mais, nos tornamos técnicos específicos daquele trabalho que estamos fazendo. E aí depois surgiu a formação continuada, para que desse uma ideia que você pode aprender na formação continuada. Só que o aprendizado é nosso, não é referente a instituições que nos dão aprendizado. Nós temos o aprendizado e as instituições só validam esse aprendizado para uma construção social, certo? Mas aí, até chegar nessas questões, né? Então, você... Muito bom, Zizi, é isso mesmo, mas é outro patamar de reflexão, não é? Que pelo menos a experiência que eu tenho em Portugal é difícil ter neste momento, pelo menos na escola pública portuguesa. Olha, Rogério. Veja, Zizi e colegas. Zizi, esse é todo o problema. Acontece que a escola, não foram as crianças que pediram, queremos escola. Não foram os adolescentes que disseram, queremos escola. Foram os adultos da sociedade que disseram, é preciso uma instituição, entendeu? Para formatar, modelar os recém-nascidos, os recém-chegados, dentro dessa perspectiva que nos interessa. Entendeu? É como a democracia. Não existe democracia, a rigor. Existe um projeto de democracia buscando espaço para se afirmar. E é nesse movimento que lá com Rousseau, o Emílio, entendeu? Começa esse movimento do educando como sujeito. O Emílio é essa figura que o Rousseau descartou, que foi bem na contramão. Eu não sei se os colegas e as colegas têm lido, eu recomendo, para nós entendermos, do ponto de vista da instituição do sistema, né, é o imaginário moderno, no qual nasceu a escola. A escola nasceu no século XVI, XVII. Então, eu insisto, quero escrever, já tenho várias anotações, a leitura de Comênios. Tudo que eu li nos livros de história da pedagogia é o grande Comênio. Comênios é um desastre. É um desastre.
Ele quer criar, deduzir o método infalível e universal de ensinar tudo a todos. E o modelo dele é didacografia, o capítulo 32, aquele é um horror. Mas ele acreditava que o método ia ser infalível, porque baseado nas artes mecânicas. E o capítulo dele sobre a ordem é fantástico. Funciona porque tudo tem a ordem, o tempo, o lugar. Está tudo lá. É muito curioso, porque ele levanta as críticas que, um século depois da criação da escola por Lutero, apareceram esses mesmos problemas que nós estamos conversando aqui. 1620. Entendeu? De 1500 para 1620. Ele dá uma resposta racional, de acordo com o imaginário da época, cientificista. Entendeu? Que vai ser reforçado junto com os jesuítas, com o La Salle e com todo mundo. Entendeu? Então, é o que eu digo. Pacheco é uma reencarnação do Pestalozzi, no sentido de que ele está levantando, entendeu? No final do século XX, as mesmas questões que Pestalozzi, o grande figura que levantou, que a gente conhece muito pouco Pestalozzi, que ele era de língua, embora a palavra dele seja Pestalozzi italiano, ele nasceu de pais italianos num cantão de língua alemã na Suíça. Então ele escreveu em alemão e a obra dele é muito pouco traduzida, entendeu? Mas é esse movimento que nós estamos vivendo. Então, o que me preocupa, pelo que eu estou refletindo e escrevendo, é exatamente como despertar, né, nos colegas essa perspectiva de uma educação não a partir do sistema, mas a partir do educando e dos seus desejos, que é o que o Michel Lobreau, naquele livrinho que eu comentei com você no sábado passado, né, Para que serve a escola, analisa muito bem, entendeu? E que os adultos dizem. Eu lembro que numa escola aqui em Brasília, eu passei um vídeo de uma entrevista do Rubem Alves contando a escola da Ponte. E uma avó estava assim, criança não tem querer, criança faz o que a gente manda. Essa foi a resposta. As famílias são autoritárias. Criança não tem querer, bolas. Que negócio é esse de querer saber o que é que vai comer, o que é que não quer? Criança faz o que o adulto manda. Então, essa descoberta da criança, né? E para mim esse é o grande desafio, tá certo? E como é que metodologicamente, então, essa testemunho do começo do Luiz, né? De vocês, é documentar isso, como é que se faz? Porque essa é uma pergunta crucial. Quando a gente fala para os professores, tudo bem, isso é muito bonito, mas como que a gente faz? Aí muitos colegas dizem, não tem receita. Claro que não tem receita, mas tem muitos exemplos inspiradores. Gente, para abrir a perspectiva. Então, eu acho que a grande riqueza desses encontros aqui é exatamente isso. O máximo de documentação, de registro de como fazer, né? Essas práticas, que é um instrumento que as pessoas precisam. Eu, por exemplo, estava me lembrando aqui, melhorei muito a minha atuação como professor quando eu descobri, de um livrinho de um professor da editora Vozes, um conjunto de dinâmicas que se aplicavam em sala de aula, de jogos. Então, você tem essas mediações, né, que fazia aquele ambiente dinâmico, agradável, entendeu? Aquilo, para mim, foi uma conquista maravilhosa, essas mediações, né, que permitem um outro tipo de relação, de construção com os alunos. Vejo, Rogério, que essa questão que você trouxe é muito boa, porque ela traz também a transição. Por exemplo, as mediações, elas têm um processo de transição, então uma melhoria. Essas melhorias ajudam a trazer uma possibilidade de mudança, porque nisso o professor cresce e amadurece um pouco mais na sua comunicação, que está ligada ao paradigma da comunicação de você se relacionar um com o outro.
Porque, tecnicamente, na primeira construção que nós temos da mediação, o professor fala e o aluno ouve, né? Então, quando você começa a ter já jogos, hoje em dia chamados de jogos cooperativos, tem outras construções até mais avançadas nessa questão, faz com que o professor tenha que interagir com o aluno. Então, ele é obrigado a sair do lugar dele, do palanque, para entrar em outra questão. Sendo que hoje em dia até não é nem mais palanque, né? Porque o professor também ele não é respeitado mais na construção que ele tinha antigamente. Então, ele também está, muitas vezes, até como um processo de ser, como nós chamamos, é o cliente e é a pessoa que entrega o produto, né? E tem muito essa construção, infelizmente, que o professor até, principalmente nas escolas que não são, não, a pública também tem isso, tanto a pública quanto a privada, né? Você tem que fazer tudo o que o cliente quer. O professor ele não pode ir além daquilo que é dito pela escola, digamos assim. Ou seja, ele não tem autonomia na sua sala de aula, que deveria ter. Isso, Luiz, agradecida. Eu estava tentando lembrar o nome. Cliente fornecedor. No Brasil tem um outro termo, mas eu não vou lembrar, mas está ótimo esse termo. Então, é nesse sentido. Então, pensando assim, Luiz, olha só que legal. A melhoria, eu vejo que os jogos interativos, né, cooperativos, poderia ajudar num primeiro momento para fazer um pouco mais desse desenvolvimento de transição para que os professores comecem a compreender outros tipos de valores. Porque um bom dos jogos cooperativos é que você sai um pouquinho da competição para a cooperação. Isso, é visão de mercado da educação, o Luiz está escrevendo. Nesse sentido, porque aí você vai entrando um pouco mais na relação. Qual que é a relação que nós temos com os alunos? Que é o que o Rogério também colocou com clareza. Quando ele começou a trabalhar mais as relações com os alunos, é que ele começou a possibilitar um caminho de transição, para que os alunos pudessem ter também uma outra visão da aprendizagem, né? Então, passando por esses jogos, essas seriam bases de melhorias. E para fazer mudança? Aí mudança já é um pouquinho mais complicado, porque aí já determinaria fazer uma construção de quê? Dos próprios alunos começarem a propor alguma coisa. Porque, por enquanto, quando é o professor que está propondo, ainda é uma melhoria. Mas quando são os alunos que estão propondo, a gente já começa a entrar num processo de mudança. Né? Já tem um processo de mudança. A transformação é quando os dois fazem juntos. Aí não tem um ou outro. A diferença que eu faço entre inovação e mudança. Inova, remenda, remenda. Mas não é uma alteração. Né? E eu trabalho muito hoje o conceito de docência com a dupla dimensão. A relação com o saber, que é a didática, e a relação humana, que é a pedagogia no sentido estrito. Mas se a gente for ver a própria literatura existente, todos os autores começam pela relação com o saber, a matéria, os conteúdos, depois a gestão da classe, ou depois a educação moral, no tempo de Piaget. Quando, na verdade, é o primeiro que acontece. Se você não estabelece a comunicação, né? Se o grupo não está receptivo, não tem comunicação, não tem aula, não tem exposição, entendeu? Mas essa é a regra, porque a escola foi pensada numa perspectiva racionalista, instrumental, capitalista, enfim, que é o grande imaginário, né? E que também é seletivo. Por que a lei diz que tem que fazer isso e na prática não acontece? Porque é um princípio não declarado que é mais importante do que aquele que foi declarado. Entendeu? Então, nós temos aqui no Brasil, na lei, a avaliação estabelecida de cima, né, do governo, o padrão. E o famoso artigo 23, ninguém cumpre. Entendeu? Então, você tem essa contradição. Isso é muito profundo, entende? Sim, por isso trabalhar a autonomia no local é tão importante, né? Quando o professor chega em classe, ele primeiro trabalhar a autonomia que ele tem na construção com os aprendizes, pelo menos saber quem são, o que eles podem fazer lá. O que eu desenvolvo muito é dinâmica de grupo. Em qualquer lugar que eu chego, eu primeiro trabalho a dinâmica de grupo. Porque como nós vamos falar com alguém ou se relacionar com alguém se a gente nem sabe quem é?
estamos todos aqui, não sabemos as nossas ideias, não temos construção de nada, e de repente estamos falando, só que fica um tanto quanto se nós não temos um objetivo. E o curso de pedagogia não ensina psicologia social, não ensina dinâmica de grupo. A psicologia do desenvolvimento é aquela coisa mais elementar, entende? Não se compreende o grupo clássico como um grupo humano. Ele funciona na prática, ele é isso. Mas a gente não aprende a trabalhar com isso. Essa é uma dimensão desconsiderada, entendeu? A visão individualista que prevalece. Sim, com certeza, Rogério. Lembrando o professor Lauro de Oliveira Lima, né, que tem essa maravilhosa construção de dinâmica de grupo, que para mim é uma construção das mais avançadas de relação humana, e que eu tive desde a minha infância, que consegui, inclusive, né, sou construída em uma comunidade de aprendizagem, e sempre foi trabalhado comigo dinâmica de grupo. Mas, no contexto brasileiro, ele foi escanteado porque ele psicologizou a educação ao invés de politizá-la. Então, ele cometeu esse pecado. Sim, como, né, Anísio Teixeira, que depois, né, não conseguiu continuar vivendo, né, como Paulo Freire, que também foi muito ostracizado até hoje, né, e é ainda. Então, né, quando a gente percebe que existe esse campo de trazer a relação humana e o desenvolvimento humano como uma construção integral, acontece essa separação novamente em matérias e disciplinas, porque senão como é que você vai ter o controle sobre a disciplina? E aí tem depois o adulto, que aí você não consegue preparar ele para o mercado de trabalho da forma como o mercado de trabalho é. Volta aquela outra questão. O Luiz colocou aqui, só preciso trabalhar o grupo quando vou trabalhar com ele. Se trabalho para ele, não preciso. Daí todo mundo dá aula. É uma ironia, né, Luiz? Muito boa. Gostei da analogia. Então, exatamente isso. Então, nós podemos perceber, por exemplo, que o desenvolvimento das relações humanas é algo essencial para que haja o desenvolvimento do quê? Desse entendimento para o paradigma da aprendizagem e comunicação. E o ponto são as estratégias. Como é que nós podemos fazer essas estratégias para que haja o entendimento? Os jogos cooperativos ou os jogos de relação são importantes para essa questão, para diminuir a distância entre o professor e o aluno. Depois, nós precisamos também diminuir a distância entre os pais e mães e comunidade. E uma sugestão que eu utilizo muito são os dias que se reúnem. Então, as festas, as reuniões que se tem entre a escola e a comunidade, onde você traz as evidências de aprendizagem e também construções de aprendizagem nesse momento, para que os pais eles tenham um pouco mais de visão sobre o que é essa aprendizagem mais humana. E também referenciar a alegria dos filhos. Porque hoje em dia, não importa se a criança é feliz ou não, se o jovem é feliz ou não. Importa se a nota está boa. Ele pode estar com desistência, depressão, tomando remédio para ficar acordado e para dormir, mas isso não é importante. O importante é que a nota dele está boa. Então, ele está bem até ele se cometer um ato contra si mesmo e aí precisar de atendimento psicológico, né, de saúde mental, e assim os professores também, né, os professores vão chegando até os seus limites, sem serem vistos na sua saúde mental, e quando eles estouram, né, ou seja, passam mal ou ficam doentes, é que param-se para perceber que precisa haver o valor humano. Então, a gente precisa trazer também essa outra referência sobre, primeiramente, precisamos falar sobre o ser humano, né, antes de entrarmos nas questões do que é aprendizagem, né. Eu entendo que, como o Luiz colocou, tudo é uma construção. Não, você não tem como chegar e falar, olha, gente, a aprendizagem acontece por relação. Aí todo mundo olha e fala, nossa, o que aconteceu com o Luiz, né? Ele foi para algum lugar lá e voltou meio estranho, ele não está legal. Mas, claro que você pode fazer isso com outras formas, né? De forma estratégica, para demonstrar que a aprendizagem acontece por relação, porque nós estamos aprendendo. Então, só um complemento. O nosso horário, ele acabou de fechar hoje, nós não fizemos bem a dinâmica de grupo, mas estamos todos, né, de olho na construção. Aí queria perguntar se vocês gostariam de fazer mais algum complemento ou mais alguma colocação. Se não,
nos encontraríamos na próxima semana. Só daria a sugestão de participarmos mais, quem está aqui com a gente, trazer seu diálogo também, a sua construção, porque quanto mais nós integrarmos as visões que nós temos, mais rico e possível fica esse material, como falou muito bem o Rogério, né, de instrumentalização, que não é uma base de método, mas é uma base de instrumentalização. Eu posso fazer assim, 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 tem essa base que me dá ajuda nesse sentido, está ocorrendo isso na minha localidade, então vou trabalhar com essa questão. Então, sugestões, né? Alguma questão mais? Então, agradecida a todos, um grande abraço, até a próxima semana. Vamos construindo juntos e juntas.